Oi, oi! Vamos fazer hoje uma live, mais uma aula sobre inventário e partilha. E o tema de hoje será regime de bens e a partilha na sucessão. Sejam todos muito bem-vindos, Macedo, Silva, Tati, Ana Cristina, Ana Rosa. Se puderem colocar a cidade de vocês para eu conhecer cada um de vocês. Para quem ainda não sabe, eu sou de Patos de Minas, Minas Gerais. Morei 15 anos em Brasília. Depois morei em Lisboa, morei na Inglaterra e atualmente moro no Rio de Janeiro. Atuo como advogada em todo o Brasil, também em Europa. Sou especialista em inventário e partilha já há mais de 15 anos. Contando os estágios, já tem 20 anos aí de prática na área do direito sucessório. Podem deixar todas as dúvidas de vocês aí ao final, tá? Nessa live de hoje eu vou, além de ensinar sobre o regime de bens e como se dá a partilha em cada um deles em caso de sucessão, que é diferente do caso de divórcio, então foco aqui a ênfase na sucessão. Também eu vou receber aqui ao final um ex-aluno, que é o Dr. Tiago Alves, advogado, e em breve ele já vai entrar. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês do tema de hoje. Essa live vai ser curta, tá? E podem participar aqui. Se for preciso, eu vou tirar os comentários só para não atrapalhar aparecer a tabelinha aqui. Mas eu vou ter que tirar um por rapidinho, mas depois deixem as perguntas aí para responder ao final. Mas aqui eu vou tirar os comentários só para vocês poderem analisar aqui. Então vamos lá. Deixa eu explicar para vocês a questão da sucessão conforme o regime de bens. Temos no Brasil 5 tipos de regimes de bens. Só que aqui eu incluí somente 4, porque o regime com participação final nos aquestros, eu não coloquei ele aqui, porque em termos de sucessão, ele é equiparado ao regime parcial de bens. É a mesma coisa em caso de sucessão ao regime parcial de bens. Por isso que ele não está aqui. Mas o que é importante saber aqui em cada um deles? Você vê aí que eu coloquei uma tabelinha. Eu coloquei aqui, né, o regime de bens à esquerda, quando há descendentes, quando não há descendente e há apenas ascendente, que são os pais, e quando não há descendente nem ascendente, como que vai ficar a sucessão em cada um dos regimes. Então aqui vocês podem até dar um print nessa tela aqui para vocês depois olharem com calma, mas para vocês entenderem, o regime de comunhão universal de bens é aquele regime onde só vai ter meação, não existe herdeiro. Então só vai mear tudo que existia de antes do casamento e após o casamento. Então para esse regime de comunhão universal, que só tem meação, quando há descendentes, o cônjuge não concorre. Ele é somente meeiro. Quando não há descendente e há ascendente, concorre com os ascendentes. Aí vai concorrer com os ascendentes. Se não há descendente, não há ascendente, não tem nada, aí eu vai herdar sozinho, tá bom? No caso da separação obrigatória de bens, que é aquela para quem casa já idoso, e aí a lei impõe que seja a separação obrigatória, se tiver filhos, descendentes, não concorre, não é meeiro, tá? Se não há descendente, mas há ascendente, vai concorrer com os ascendentes. E se não tem nem descendente nem ascendente, vai herdar sozinho, mesmo sendo em separação obrigatória. Na separação convencional, se tiver filhos, descendentes, ele concorre, tá? Não é meeiro, ele vai concorrer em relação aos bens particulares. Se não há descendente, mas há pais ascendentes, vai concorrer com os ascendentes. E se não há nem descendente nem ascendente, vai herdar sozinho. E tem o de comunhão parcial, que é a regra do nosso ordenamento jurídico, que está no Código de Processo Civil, que concorre apenas bens particulares.
Então, vai ser herdeiro dos bens particulares e vai ser meeiro dos bens adquiridos após o casamento. E aqui o que entra como bens particulares entra o que já tinha antes do casamento e também o que foi recebido a título de doação e de herança, que também entra como bem particular. Nesse caso, o cônjuge vai ser herdeiro apenas dos bens particulares, que são a título de doação, a título de herança e de antes do casamento, porque após o casamento o cônjuge será somente meeiro. E se não tem descendente, não tem filhos e há pais, há ascendentes, o cônjuge vai concorrer com os ascendentes. E quando não há nem descendente nem ascendente, herdará sozinho. Então veja que praticamente em todos os regimes, se não tem filhos e não tem pais, o cônjuge vai herdar sozinho, tá? Então, e aí os pormenores, a diferença vem. Você vê aqui também que em todos, quando não tem descendente, mas há ascendentes, todos concorrem também. O cônjuge concorre junto com os pais, vai ser herdeiro junto com os pais, junto com os ascendentes. E aí a modificação é no caso dos descendentes, dos filhos. Então isso aqui para ser a parte assim, eu fiz essa tabelinha aqui, vocês podem dar um print para vocês decorarem como que funciona a questão da sucessão e o regime de bens. Lembrando que o regime com participação final nos aquestos repete o que está na comunhão parcial de bens, combinado? Agora eu vou tirar dessa telinha aqui e vou chamar aqui o meu ex-aluno, o Tiago Alves. Para ele a respeito da advocacia dele. Vou voltar aqui com os comentários. E, pessoal, podem colocar aí a cidade que vocês são, que eu quero ver de onde vocês estão falando. O Thiago está entrando aqui, o Alexandre, o Gessé Cruz, Jurandir Queiroga, tem um pessoal, Ana Carolina, Cíntia, Lima. Thiago tá entrando. De onde vocês são? Eu quero conhecer um pouquinho de vocês, saber de onde vocês estão falando. Que eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, apesar de eu ser mineira. Oi, Thiago. Olá, Tudo professora. bem? Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Thiago, se apresente um pouquinho, onde você advoga, fala um pouco sobre você. Certo. Meu nome é Tiago Alves, eu sou advogado. Eu trabalho no ramo desde 2017. Com o direito de família, tem mais ou menos uns 2 anos que eu comecei a advogar com o direito de família. Hoje eu trabalho aqui no Maranhão, tá? Eu resido e meu escritório é na cidade de Bacabal, Maranhão. Mas desde quando eu entrei para o digital, eu comecei a atender em outros estados, através do digital. Então, hoje eu consigo atender em outros estados. E eu passei a advogar em direito de família, é impossível não falar, a partir do curso que eu fiz, Excelência em Direito de Família, da professora Marielle. Isso tem mais ou menos, eu acho que uns 2 anos, né, professora? Não me recordo muito bem. 2020, 3 anos. 2020, então 3 anos já. E aí foi a partir daí desse... Eu já tinha um apego pelo direito de família, mas eu sentia que eu não estava preparado porque eu não sabia a prática. Mas a partir do momento que eu fiz o curso, foi que veio assim um encanto mesmo pelo direito de família. Eu disse, não, eu me encontrei. É isso que eu quero, é essa área que eu vou seguir. E hoje eu atuo nessa área de direito de família e previdenciário. São as duas áreas que eu atuo, direito de família e previdenciário. Legal. E com relação a processos de inventário, você já chegou a pegar algum inventário aí na sua cidade? Sim, já peguei inventário, tanto extrajudicial quanto judicial, né? Eu sempre dou preferência para o extrajudicial quando é possível, quando as partes estão de acordo e quando é naquelas situações em que a lei permite, quando não há menores, né? E também judicial, tanto extrajudicial como judicial. Prefiro o extrajudicial por ser mais rápido, né? Por resolver a situação do cliente mais rápido e também pelo retorno financeiro também ser mais rápido. Você tem conseguido cobrar honorários conforme na tabela?
Sim, sim. Hoje eu A tabela sinto. estipula valor mínimo para 5% do patrimônio, e eu costumo cobrar isso quando é um consensual, né? Mas para litígio, eu já cobro o máximo, eu cobro 10% da tabela. A depender do tamanho da briga, eu posso chegar até a 15%, porque a gente sabe que demora muitos e muitos anos, né? Inclusive, eu tenho um inventário que está encerrando agora, que inclusive eu estou colocando ele no curso para as pessoas verem ele, a tramitação dele completa, 13 anos de duração e o processo transitou em julgado, mas até agora não expediram o formal de partilhas ou varagem de levantamento. Isso foi em maio, já estamos em setembro, até agora, para você ver quanto demora a vara fazer um documento. E eu queria fazer algumas perguntas para você aqui a respeito da advocacia no Maranhão. É. Quanto tempo está demorando o inventário judicial na sua cidade? Você tem uma média? Olha, doutora, aqui na minha comarca, como é uma comarca que, além de ser muito grande, uma cidade que tem mais de 100 mil habitantes, existe uma demanda muito grande de processo na vara de família e sucessões. Além disso, ela também responde por outras cidades, então daí você já imagina o quanto é Sim. demorado. Hoje um divórcio não, hoje um inventário, mesmo que seja consensual, ele não se encerra por menos de 2 anos aqui na minha comarca, tá? Devido a É o essa normal, alta demanda. é o normal, porque o consensual, que seria pelo rito do arrolamento sumário, que é mais simplificado, não tem citações, não tem uma série de despachos e certidões ao longo, mas ainda assim demora muito pelo judiciário, né? É muito difícil para nós advogar depender de judiciário, quanto demora. No Distrito Federal, tem demorado também um arrolamento sumário até mais do que 2 anos, tá? Então, eu diria que se o advogado é diligente, entra com a documentação toda correta, completa, conforme o ensino no curso, com a petição de abertura de inventário correta, conforme também o ensino no curso e dou o modelo de fazer a petição de abertura do inventário, cumprindo aqueles prazos de 5 dias para fazer o termo de inventariante, termo de compromisso, mais 20 dias para entregar as primeiras declarações. E é muito importante estar com as primeiras declarações todas detalhadamente, com todos os bens, com todos os cônjuges dos herdeiros, porque muita gente peca nisso e faz com que o inventário demora muito, porque pega a procuração incompleta, sem ter o nome de todos os herdeiros e de todos os cônjuges dos herdeiros. Tem gente que pega incompleta. Aí, na hora também de fazer as primeiras declarações, coloca incompleto, sem colocar como as partes todas, arrolar todos os herdeiros e todos os cônjuges, colocar os imóveis detalhadamente, conforme está no registro de imóveis, na matrícula do registro de imóvel. Então, tudo isso, se não faz dessa forma, faz o processo atrasar, porque a cada vez que vai concluso para o judiciário, fica 3, 4 meses para vir uma decisão interlocutória, mandando juntar uma procuração que tem completa, mandando juntar um documento que faltou, aí o advogado tem que providenciar documento, juntar novamente, vai concluso de novo, e é isso que vai fazendo o trabalho ficar cada vez mais lento, que vai passando o tempo e não rende, né? Então, o advogado que já é conhecedor da documentação, que sabe que tem que entrar com aquela documentação toda correta, com a procuração toda certinha, elaborar a petição inicial e as primeiras declarações do jeito que a lei manda, seguindo o artigo detalhadamente cada inciso, não tem erro. O processo vai tramitar mais rápido, porque não virão essas decisões interlocutórias mandando toda hora juntar alguma coisa ou fazer alguma emenda, né? Então aí vem a importância da prática e fazer um curso prático que direciona, que ensina a trabalhar para conseguir diminuir esse prazo do judiciário, que por si só ele é extremamente demorado. Mais uma pergunta que eu teria, Tiago, qual é o regime de bens mais comum aí que você tem conhecimento? É a regra do CPC? É a regra, é a regra. Hoje, a maioria dos casos que chegam no escritório, seja para consultoria, seja para contratação, para abertura de inventário, é o regime de comunhão parcial de bens.
E, principalmente porque o que a gente vê, professora, é que as pessoas elas não estão formalizando as uniões. Então, elas chegam aqui no escritório para fazer um inventário, e aí elas me dizem, mas aí eu pergunto, você é casada no civil? Não. Você tinha declaração de união estável reconhecida em cartório? Não. Reconheceu judicialmente? Não. Eu A digo, maioria é união estável. pois é, pronto, eu digo, peraí, então, antes de entrar com o inventário, eu já tenho. Aliás, não é que eu precise esperar a união estável, a declaração de união estável. Eu posso entrar com um pedido de inventário, mas aí ele fica sobrestado à declaração de união estável. Então, essa é a regra aqui. Agora aqui vem um adendo muito importante para quem está assistindo a live anotar. Eu não falei sobre a união estável. No caso, a união estável ela é equiparada ao regime de comunhão parcial de bens para fins tanto de divórcio quanto para sucessão também. Então, a união estável vai seguir para sucessão, vai ser a partilha de acordo com o regime de comunhão parcial de bens, conforme aquela tabelinha anteriormente que eu já coloquei aqui, que eu aconselhei todo mundo a tirar um print, vai seguir o regime de comunhão parcial de bens, daquela forma. E uma outra pergunta, Tiago, o que você pensa a respeito do regime de bens híbrido? Que é aquele que durante um período as pessoas fazem um pacto antinupcial para colocar aqui, por exemplo, dos primeiros 5 anos vai ser o regime de separação e a partir do 6º ano vai regir o regime de comunhão parcial de bens. O que você pensa a respeito desse regime? Vamos lá. Eu penso no sentido de que é interessante se a escolha desse regime não vai trazer prejuízo para uma das partes, né? É a primeira questão que eu vejo é isso. Se é interessante para ambas as partes, porque às vezes uma parte, pensando em se dar bem sobre o patrimônio da outra, ela escolhe esse regime. E aí, posteriormente, para fazer a alteração, ou futuramente, ela nem chega a fazer essa alteração. Ou seja, ela convive tanto tempo com essa pessoa, digamos, conviveu 5 anos, e quando ao término de 5 anos, por algum motivo ou outro, ela quer se separar da pessoa, e aquela pessoa que tinha aquela união estável, aquele casamento, por exemplo, ele sai prejudicado daquela relação. Então, eu penso muito nessa questão do patrimonial, senão vai trazer um prejuízo material para essa outra parte. Né? Eu estava vendo algumas jurisprudências a respeito, estudando sobre a questão de alteração de regime de bens, e bate muito em cima dessa tecla. Tá, você quer fazer a alteração de regime de bens. E que Mas agora já é possível fazer extrajudicial. Isso. O que facilitou muito a vida, né? Porque a Demais. gente faz em cartório. Isso. Exatamente, né? O CNJ lançou uma resolução, existe uma resolução para fazer essa alteração dessa questão da alteração. Então, meu ponto de vista nisso, vai trazer algum prejuízo? Trouxe algum prejuízo para uma das partes? Se não trouxe prejuízo para nenhuma das partes, eu sou super a favor, desde que seja seguido a vontade de ambos, porque aí é a vontade de ambos os cônjuges, né? Como é que eu posso dizer? É a declaração de vontade livre, espontânea vontade e explícita. Eu acho importante tocar nesse ponto, Tiago, porque muitas pessoas profissionais do direito, bacharéis, estudantes, recém-formados e advogados de outras áreas também, não têm conhecimento que é possível fazer um pacto antinupcial colocando um regime de casamento híbrido, mesclando regimes. Isso não é tão divulgado, não é difundido e muita gente não sabe. Então, essa live aqui eu gostaria de esclarecer a todos que estão aqui que é possível fazer um regime de casamento híbrido, colocando períodos em que cada regime vai ter vigência de acordo com o planejamento patrimonial e sucessório daquele casal e daquela família. Porque às vezes a pessoa ela tem um negócio que já está em andamento e ela quer casar, e aí ela fica com medo, mas eu já comecei esse negócio antes de casar, ele vai se concretizar após o casamento, então o meu cônjuge vai ter direito,
eu não quero que tenha direito porque já é algo de antes. Então, a gente faz um pacto antijudicial colocando um regime híbrido. Coloca, não, então tá. Então, nos primeiros 2 anos vai viger o de separação de bens e a partir do terceiro ano já concluiu o negócio, tá tudo certo. Aí vai para o parcial de bens, porque aí tudo que vocês construírem em comum esforço, vai ser dos dois, né? Uma coisa assim que aquele combinado que não sai caro, né? Melhor para todo mundo, para não adianta também um ficar insatisfeito porque o outro quer impor algum regime de bens. Então é possível fazer esse regime de bens híbrido conforme aquele caso em concreto. Eu sempre gosto de frisar também que não existe o melhor regime de bens. Existe o regime mais adequado para aquela família, para aquele casal. Porque hoje em dia o pessoal está muito em voga por conta da quantidade de divórcios, dizer que tem que ser separação de bens, tem que ser separação de bens. Eu já não concordo. Eu acho que ainda o melhor ainda a regra do parcial de bens, mas há casos em que eu acho melhor a separação. Há casos que eu acho melhor o universal de bens, inclusive. E há casos que eu acho bom até a participação final nos aquestos, como é o caso da Angélica e do Luciano Huck, porque não precisa da autorização do outro para fazer as assinaturas para compra e venda e fazer negócios. Mas aí, é claro, tem que ter uma confiança muito grande no cônjuge, porque as dívidas do cônjuge e os maus negócios do cônjuge, a pessoa depois vai responder. Mas não vai precisar da assinatura, então tem que ter... Não pode ser uma pessoa pródiga nem gastadeira, né? Porque senão o cônjuge, sem assinar nada, sem ficar sabendo o que está acontecendo, vai ficar num grande prejuízo. Outra possibilidade também que eu vejo para a questão de regime de casamentos híbridos seria, por exemplo, no pacto, estipular o prazo final de tal regime ao nascimento de uma criança. Também é super possível, tá? Exato. A fim de proteger esse patrimônio. Porque, assim, é interessante que as pessoas que estão aqui assistindo a live, os advogados que estão aqui, os recém-advogados que estão acompanhando, que no pacto antinupcial, por ser uma declaração de vontade de ambos os cônjuges, a gente pode fazer inúmeros cláusulas contratuais no pacto antinupcial. Então, assim, a existência de um filho, vir a existir um filho, o nascimento de um filho, pode ser o prazo inicial para alteração daquele regime patrimonial. Né? Digamos que alguém até então estava casado sobre o regime de separação de bens, mas condicionou, a partir do momento que nós tivermos um filho, a partir do nascimento deste filho, vai se alterar o regime e aí a gente passa a ter o regime de comunhão parcial de bens. Também é uma possibilidade. Então, isso foram facilidades que se trouxe para o direito de família, para o direito sucessório também. Exatamente. O que eu gostaria de frisar aqui hoje, para todo mundo que está assistindo a live, é porque a escolha do regime de bens, ele é um instrumento jurídico de planejamento sucessório. Então, temos no planejamento sucessório algumas ferramentas jurídicas para planejar a sucessão. Eu poderia citar que, além do regime de bens, tem a doação como partilha em vida, tem a holding familiar, tem o testamento, tem a previdência privada, tem um seguro de saúde. Então, são várias ferramentas para planejar uma sucessão familiar e patrimonial. E é importantíssimo um advogado especialista em direito sucessório passar todas essas orientações para um casal, para uma família. E eu diria que o planejamento familiar e sucessório começa com o regime de bens, porque é quando começa tudo, é com o casamento. Né? Quando o pessoal se casa, é o momento de procurar um advogado para se orientar quanto aos tipos de regimes de bens e escolherem qual é mais adequado para eles, conforme o que eles querem de planejamento patrimonial para a vida em comum e o que eles querem também de planejamento sucessório, para caso de sucessão. Porque a morte, né, a gente não sabe, qualquer dia pode acontecer e todo mundo um dia vai morrer. É um assunto delicado e ninguém gosta de falar, mas não tem como escapar. Pode ter casamento que nunca exista um divórcio, mas todos os casamentos vão se encerrar com a morte. E é a única área que tem demanda
porque todo mundo vai morrer, então o processo sempre vai ter para todo mundo e é muito importante saber tudo isso. Ah, outro ponto que eu queria falar com você também, Thiago, é que da diferença do regime de separação de bens em caso de divórcio para o caso de sucessão. E muita gente não sabe, não é verdade? As Aham. pessoas acham que separação de bens está tudo separado, tanto para divórcio quanto para sucessão. E não é bem assim que Não é. acontece. A separação de bens, ele serve para uma blindagem patrimonial em caso de divórcio, que aí vai ser separou cada um com seu cada qual. Mas para o caso de sucessão, aí já é diferente, porque aquele cônjuge sobrevivente vai ser herdeiro dos bens particulares junto com os descendentes ou com ascendentes. Então, as pessoas não sabem disso. Eles acham que separação separa tudo. O que é de cada um é cada um, todo acabou. Mas não. Isso é assim para divórcio, mas para caso de sucessão de morte, é importante frisar aqui que não. Que sucessão, o cônjuge sobrevivente será herdeiro, tá? Eu vi que tem algumas perguntas aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Valzinha. Obrigada, conteúdo relevante de suma importância. E eu vi que tem uma pergunta aqui, que é a pergunta da Soiana. Eu tenho uma pergunta. Um casal está morando junto há 11 anos, não reconheceu a união estável. Agora vão casar no civil. Os 11 anos que moravam juntos, tem que ser declarada a união estável? Eles têm que fazer um reconhecimento da união estável por esse período dos 11 anos que eles viveram juntos, porque já configura, já tem aqui participação, aqui já está valendo, já era uma vida em comum. Então, sim, faz o reconhecimento e a dissolução da união estável dos 11 anos, e aí casou, começa o casamento, mas para fins jurídicos, os direitos serão os mesmos. Tem mais alguma pergunta aqui em direito sucessório? Tema de hoje: inventário, regime de bens e partilha. Que a dúvida de muitos advogados é com relação à partilha, sabe, É. Thiago? Por isso Porque que a gente confunde muito, né? confunde É muito. muitas regras. Quando é que é meiro, quando é que é herdeiro, quando Quando é é que que é concorre com só os herdeiro, filhos. quando é que é meiro, herdeiro. Então, o direito sucessório, ele acaba que ele abrange uma parte de direito de família, porque precisa ter conhecimento de regime de bens, que é do direito de família, para entender como é que vai acontecer a sucessão. Então, precisa de alguns conhecimentos que vêm a complementar o direito sucessório. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Se vocês não tiverem pergunta, nós vamos encerrar a live. Você quer falar mais alguma coisa, Thiago? É só dar uma ênfase nessa questão. Eu sei que tem vários advogados aqui seguindo a gente a respeito do trabalhar no direito de família e sucessões. É, além de você dominar a teoria, você tem que saber a prática. Não adianta. Principal é o processo civil. É prática. Isso. É. Porque a teoria E se você lê você. no livro, né? Verdade. Você vai E lá não no vai lhe tribunal ensinar a ler. prática do dia a dia. É, Eu sempre digo, a teoria é fácil, agora na prática é bem diferente, né? E aí, como é que a gente consegue a prática? É estudando, adquirindo cursos de pessoas que já tenham uma experiência na área, de pessoas que estejam ali te ensinando. Eu sempre digo que o papel do professor que dá aula de prática, apesar de ele estar à distância, mas ele pega na tua mão e ele te ensina o caminho onde tu deve seguir. Ele te ensina o passo a passo. Então, se você tem um curso que te ensina o passo a passo e você vai seguindo passo a passo, é impossível não dar certo. Porque exatamente. Porque é, é, com aquele passo a passo, você fica mais seguro para trabalhar. Mas eu sempre recomendo, no início, vai com um parceiro junto, porque a responsabilidade está toda em cima de você, é muito sério. é, Então, até você estar 100% seguro, pega na mão também de um parceiro, trabalha em parceria e segue aquele passo a passo, porque com aquele passo a passo em mãos, com o passar do tempo, rapidinho vai ficar craque, é né? verdade. É verdade.
Então tá, então é isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Nós vamos encerrar aqui. Gostaria de agradecer a todos os participantes. E obrigado a dever, Rafael, os melhores, você que é muito querido. Gente, então vamos ter novas lives, tá? Eu não sei se essa semana vai ter mais live, mas Thiago, você está sempre convidado a participar das Obrigado. lives, Eu que tá? agradeço o convite. É sempre bom estar aqui com você, né? Tive o prazer de ser seu aluno em excelência em direito de Você é da família. Quero estar primeira junto também. turma. É, você é da Quero estar primeira junto turma de desse curso 2020. também. Eu lanço muito pouca turma, muito pouco. Eu lanço 2 turmas ao ano e olhe lá, apesar de ter muita gente que fica me pedindo, mas a advocacia me toma muito tempo. Mas quem sabe eu consiga abrir mais turmas além de 2 ao ano. Apesar que esse ano eu não abri turma nenhuma, vai ser a primeira turma que eu vou abrir. E eu fiz esse curso, eu criei um curso novo agora. Então ele está muito mais completo, porque agora eu foquei em inventário e partilha. Então eu estou ensinando nele desde. Inclusive, Thiago, você pode vir para esse curso também, porque é um curso diferente daquele. Porque ele é Acho que não, muito mais com certeza. profundo, ele é muito mais abrangente. Porque naquele outro que você fez, tinha um módulo de sucessões. Aham. Agora, eu tenho 8 módulos de sucessões nesse curso de inventário e partilha. Então, eu ensino, dou todos os detalhes, todas as dicas da minha experiência, desde atender o cliente, fechar o contrato com o cliente, procuração com o cliente, a parte toda técnica também, todo o conteúdo do meu livro eu ensino também nesse curso, ensino como fazer cada ação, vou pro tete a tete a escrever uma a uma cada ação com os alunos para todo mundo ver como que é cada uma que faz, modelos de petições, e tem também de bônus curso para prospecção de clientes em inventário, tem também um de advocacia digital para você transformar os seus seguidores em clientes de alto valor. E eu falo assim, gente, não tem área melhor do que inventário em termos financeiros, mas tem que ter paciência, porque os clientes de inventário, a maioria vem de indicações. E aí, essa turma, Soiana, eu vou abrir ela agora dia 2 de outubro, tá? Vai ser um curso exclusivo, prática, inventário e partilha. É um curso bem extenso, tem mais de 80 aulas lá dentro, mais de 20 e tantas horas, e ele está bem completo. E claro que a gente também vai sempre melhorando, vai tirando as dúvidas dos alunos com relação ao conteúdo que está lá. Mas ali tem todo o passo a passo para vocês poderem trabalhar e advogar nessa área de inventários, que é uma das únicas áreas mais rentáveis que tem e que realmente vale a pena trabalhar, dá menos dor de cabeça do que família e muito mais honorários do que família. Então, por isso que eu resolvi concentrar no inventário e partilha, porque eu sei que é uma área que, assim como para mim me deu minha liberdade financeira, eu sei que todo mundo pode conquistar também a liberdade financeira nessa área. Só que tem paciência, porque o meu primeiro inventário grande, eu tinha 8 anos já de formada. Um inventário que veio grandão, assim, com muitos imóveis, com muitas coisas. Eu já tinha 8 anos de formada. Então, assim, eu precisei fazer um nome, fazer uma marca, trabalhar durante muitos anos até cair um inventário desse porte na minha mão. E por fim, 4 anos atrás, apareceu um outro inventário bilionário também para mim. Uma herdeira, assim, que o pai dela tem uma herança de 4 bilhões. Então, assim, é melhor uma causa dessa por ano do que várias causas pequenas. Mas aí, ó, é trabalho duro e praticar, trabalhar, dominar a área, porque na hora que você está preparado, a causa vem. Porque eu sempre falo, cara, sem preparo, a boa causa não vai cair no seu colo. A boa causa, ela vai chegar para você quando você estiver de fato preparado. Então é isso, gente. Podem se cadastrar no seminário Prática, Inventário e Partilha, que vai ser gratuito e vai ser online, do dia 26 de setembro ao dia 2 de outubro. Só inscrever no link da bio, tá, Soiana? Vai ter essa prática de inventário gratuito e aí depois vamos abrir a turma
do que é pago, só que ele é muito mais completo. Aí vai ser um curso bem profundo, bem abrangente, tá? A gente vai aprofundar e trabalhar muito mais coisa no outro curso. Mas só nesse de prática aí, já esse seminário aí, vocês já vão aprender bastante coisa, assim como nessas lives aqui também, que eu já estou trazendo muito conteúdo para vocês que já querem entender um pouquinho dessa área de inventário e partilha. Então, muito obrigada, Tiago. Um beijo e Bri- até a próxima. Obrigada a você, professora. É sempre um prazer estar aqui compartilhando, dividindo as nossas experiências, né? Sim, Tanto com os meus seguidores, com os seus seguidores. E até a próxima. Quem esteve aqui com a gente também, muito obrigado. E eu estou sempre aberta aos convites para a gente trocar as nossas experiências. muito obrigada. E já te deixo convidado também para o seminário de prática, inventário e partilha. E todos vocês aqui da live, vão lá e se inscrevam também no link da minha biografia. Um grande beijo, gente. Até a Tchau, tchau. próxima live. Tchau, tchau. Tchau.